Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Entre Elas. Está comigo hoje a gestora de negócios Leila Berns. Nós vamos falar sobre esse surgimento das gerações no mercado de trabalho. Olá, Leila, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Entre Elas. Obrigada. Leila, as informações que eu tenho é que são várias as gerações, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Quais são? Isso, Lu. Hoje a dificuldade que a gente tem como gestão de pessoas, como RH, é justamente administrar essas gerações que são tão diferentes dentro da mesma empresa ou do mesmo setor. Então, hoje as que estão presentes, que participam do mercado de trabalho, principalmente, tem a geração Baby Boomers, tem a geração X. A Baby Boomers é de que ano até que ano? A Baby Boomers a gente chama das pós-guerra, né? Então, é em torno de 1945, 1950, 1960 também, 70. Alguns autores, é interessante porque as datas são bem controversas. Assim. Alguns autores arredondam para 70, 80, outros jogam 74 ou 70. Então, eu vou para ficar mais fácil para a gente conversar e entender, vai ficar mais ou menos de 1960 até 1979, até 1980. 1960 a 80. A 80. Esses são os boomers. Isso. Daí a geração X, que é a próxima, que pode ser o filho dessa baby boomer, né? Nasceu mais ou menos em 1975 até mais ou menos 1980. Ai, a minha geração. Então. A minha geração. Essa é a minha geração. E daí, então, a X de 1970 a 1980. Arredondando grosseiramente. Sim. E depois? Tem a geração Y, que é a geração que está dando bastante trabalho hoje para o mercado de trabalho, né? Para o mercado em si. Que é a partir de 1980, 1982, até 1990, 1995, depende daí o autor, ele vai trabalhar. Só que é interessante até a gente pensar, as pessoas estão procurando se identificar, né? E é interessante a gente observar que essa geração não veio do Brasil, né? Essa classificação. Então, acaba sendo diferente porque o modo de ser das pessoas, a gente percebe até dentro do Brasil, de um estado para o outro, a gente já percebe um comportamento diferente de pessoas da mesma idade. Então, imagina de um país para o outro. Só que com o aumento da globalização, que é o que favorece a Y, as coisas começam a ficar mais comuns. As coisas que os jovens dos Estados Unidos estão fazendo, os jovens do Brasil também estão fazendo. Então, quanto mais passa o tempo, mais comum fica. Mas ainda assim pode ter gente que não se identifique com nenhuma delas. Tem uma que agora me veio em mente também, que a gente não fala muito, que é a geração Flux. A geração Flux é uma que atravessa, ela conversa, ela tem um pouco de característica de uma, um pouco da outra, ela consegue pegar os benefícios um pouquinho de cada geração. De cada uma, que talvez algumas pessoas se identifiquem. E depois nós temos a geração Y. E aí a geração Z, a Z, que é de 1990 a 2005. Mais ou menos. E a outra é a arroba que você me passou, que é de 2005 para cá. Para cá. Né? Então, vamos assim, ó, a tecnologia hoje, ela mudou as gerações, essas gerações todas que nós estamos comentando? Sim, e eu até penso, não sei qual é a resposta, se foi a geração que mudou e trouxe a tecnologia, ou se a tecnologia que fez mudar. Porque quando a gente classifica essas gerações, as pessoas normalmente começam a tomar partido. Porque a geração Y não quer nada com nada. Porque a geração X é uma geração medrosa. Tem esse atrito, né? Tem. E aí essa é a coisa que mais dificulta o relacionamento entre elas. Então, eu gosto de falar que a coisa mais importante é usar esse conhecimento para a gente compreender as gerações, né? Então, antigamente, por exemplo, o Baby Boomer, né? Às vezes o Y reclama que o Baby Boomer é muito submisso, que o Baby Boomer não tem coragem para nada, que são aqueles pais que queriam que a gente entrasse na empresa X e ficasse até se aposentar. Era o orgulho do pai. Eles cobram também dessa geração boomer, né? Eles cobram porque são muito exigentes, né? E eles precisavam ser, sabe? Porque senão eles não tinham emprego, né? Eles vieram disso, é uma era militar muito forte. Então, é baixar a cabeça e obedecer, né? Com o pai. Imagina perguntar militar, alguma coisa. Né? Muito. E daí a geração X já veio com aquela cara de que o pai não queria mais que o X sofresse como ele sofreu.
Só que aí veio separação, divórcio, movimento feminista. Então, a geração X foi uma geração que pegou cresceu muito estresse também. Muito. E cresceu muito sozinha também. Cresceu na creche, né? Cresceu na escola, com a avó, com o tio, exatamente. Mas isso foi bom? Foi bom. Porque fez que a X ainda desse continuidade a dos boomers. Porque os boomers sofreram e os X presenciaram tudo isso. Então eles pensaram, não vai acontecer comigo, né? Não queriam que acontecesse com eles. Então eles continuaram ainda, que é a minha geração, né? Continuou ainda ali batalhando e querendo as coisas mais ou menos militar, mas não tanto. Não tanto. Não tanto. E daí veio a Y. E é interessante até mais da X, porque assim, a X sofreu por causa da tecnologia, ela teve que aprender aquele curso de datilografia, que logo depois que fez o curso já tinha que aprender a mexer no computador. E não usava muito ainda para o trabalho, né? Tinha que aprender, mas o que eu ia fazer com aquilo? Então, era muita coisa nova. E, assim, exigiam-se bastante do X. O X é aquele que quer reconhecimento também. Pô, eu trabalhei, e daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, eu quero meu reconhecimento. E aí o Y vem e bagunça tudo. O Y quer o reconhecimento em 2 anos, porque ele acha que ele já aprendeu tudo. E daí o X fica louco, porque ele se sente desafiado por essa geração, né? Mas hoje, por exemplo, existe muito empresário Y e muito empresário X. Mas ainda assim, os Y são bem mais corajosos, eu diria. Porque o Y se joga. Ele teve... a geração Y foi a única que a gente fala, né? Generalizando total, né, Lu? Mas assim, só resumindo ali, ó, veio os boomers, né? Aí veio o X que continuou naquele não ritmo, tão rígido, né? Mas continuou. Aí veio o Y que veio mais acomodado, porque o X não teve um sofrimento que nem os boomers. Então o Y já não presenciou aquele sofrimento todo, aquela batalha. E acha que é bobeira, sabe? Diz, ai, X, não se estressa, não é assim, né? Não é assim, deixa para amanhã. E o X já não. Peraí, eu sei que amanhã meu dia vai ser difícil. Se eu puder fazer hoje, eu vou fazer hoje, para não deixar para amanhã. E o Y já é aquele, ai, vou chegar atrasado no serviço. Não tem problema, já é mais acomodado, não é assim? É que é interessante, é assim porque é X, né, Lu? Mas é que o Y, ele visa mais qualidade de vida. O X, assim, ó, eu vou sacrificar, eu vou dar o meu sangue para o sucesso do trabalho, para eu ser reconhecido, porque também é individualista, sabe? Ele quer consumir, foi isso que ele aprendeu, muita TV e tal. E o Y... O consumismo que tu diz é na questão de bens... Casa. Ele quer ter uma casa, ele quer garantir ter um carro. O futuro dos filhos. Ele quer garantir. Do Y. Né? Também, só que ele quer muito para ele. O status para o X é muito importante. Em função do que viveu, do que ele viu, né? É uma forma de reconhecimento. Já o Y não valoriza tanto isso, sabe? Tem X. Por isso que eu estou falando assim. Eu estou generalizando. Eu não quero que ninguém fique bravo, né, com uma geração ou com outra. Mas o X não importa o cargo que ele ocupa. Ele quer fazer... o Y não importa o cargo que ele ocupa. Ele quer fazer e quer ver um mundo melhor. Ele quer qualidade de vida. Ele colabora. O Y foi aquele cara, né, que viveu assim com padrasto, com madrasta, com irmão, com outro irmão, com famílias que já não tinham mais o método tradicional que tinha na época do X, por exemplo. Sim. O X sofreu muito com a separação dos pais. Vamos colocar generalizando total. O Y já está acostumado, ele já não se preocupa com isso. Então ele já é normal. Já é normal. E ele se adapta também. Essa é uma das vantagens do Y ele também, se adapta sabe? A esse tipo de situação, porque já vem já tinha, né? Já era um hábito da geração dele. Era natural. Então... Ele nasceu naquele meio. Sim. Então, tecnologia, por exemplo, também não é uma coisa muito difícil, porque ele começou a mexer com isso. Eu vou chutar ali com, sei lá, uns 9 anos de idade, mais ou menos 10 anos de idade, ele já viu o computador. É diferente do X, que teve que ver isso só no trabalho, tanto né? Que o Y hoje é assim, né? O Y senta no sofá, liga a TV, liga o computador, pega o celular e está ouvindo o que a outra pessoa está... E faz. Ele consegue fazer, porque para ele essa modernidade toda não afetou em nada, né? E aí o X às vezes fica bravo dentro da empresa, vamos imaginar, né? Às vezes o líder dele é X e diz, pô, o cara não está trabalhando, ele está ali fuçando, porque o X era de uma outra forma de trabalho. Ele não era, ele foi cobrado pelo boomer, que era bem militar, então ele já tem uma outra educação, uma outra visão, e o Y já tem todo aquele macete da tecnologia, consegue lidar com tudo, né? E a gente costuma falar que o Y foi o único que teve infância,
né? Quando a gente fala, por exemplo, de brinquedo, quando a gente fala, né, a era dos anos 80. Você diz que foi o Y? Eu já penso ao contrário. Eu já acho assim, ó, que o X porque o X não tinha essa tecnologia. O X saía para correr, brincar com os amigos, abraçar. E o Y já não. O Y já é nas redes sociais. Sim, não é tão contato físico, né? Mas o que é interessante é que nessa época de 1980, mais ou menos, é que eles começaram a estudar mais a criança. O foco estava na pedagogia, o foco estava em criar um ambiente legal. E aí o X, ele já era aquele irmão mais velho, sabe? Que tinha que ter mais responsabilidade, que tinha hora de brincar, e o Y não. Então, por isso que as pessoas falam normalmente que a época de ouro da criança era mais ou menos 1980, que foi quando a geração Y nasceu, que a X já estava ali, né? Já tinha 5 anos, às vezes, 4 anos. Geralmente, ainda a gente percebe que, às vezes, essas faixas, esses anos, se a gente vai para o interior do estado, ou se a gente vai para a cidade, também já tem uma relação diferente, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que são Y, mas têm característica de X. Exatamente. Gente, o papo está muito bom, porque aqui nesse bate-papo de hoje tem uma Y e tem uma X. Então, assim, eu vou para um breve intervalo comercial, volto já, não saia daí.